também ao vivo, né? E eu quero que você pare, eu quero que você preste atenção na palavra, porque, pastor, porque tudo é questão de conhecimento. É necessário o conhecimento da verdade, não é o conhecimento da ciência humana que eu estou falando do conhecimento da verdade. Ele é necessário. Então eu quero que você pare e ouça, pare e preste atenção. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês: essa casa aqui é sua, você não pode ficar com timidez, não. O ar está quente, você fala, pastor, chama o obreiro e fala, está quente, está gelado, chama o obreiro e fala, diminui. Tem que parar de ser tímido. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Timidez não convém à casa do Senhor. É a tua casa. Na minha casa, se tiver muito ar, muito forte, fala para minha mulher, mas desliga o ar, bem. Para começar, eu nem gosto de ar, para ser sincero com você. Sinceramente, não, pastor, eu não gosto de ar, não gosto de ventilador. Quanto mais natural, para mim é melhor. Para mim, usar um ar condicionado, para mim, usar um ventilador é em caso extremo, mas extremo mesmo. Quanto mais natural, para mim é melhor. Deus já fez o clima que tem que ser. Está compreendendo, sim ou não? Então, mas só que você não seja tímido, porque talvez para você o calor está insuportável, ou talvez para você o frio está insuportável. Cada pessoa é uma pessoa. Agora chama o obreiro e fala, irmão, desliga o ar que está muito gelado para mim. Ou irmão, aumenta o ar que está muito frio para mim. Pastor, se tiver um irmão do lado do outro, um brigando para aumentar, outro brigando para diminuir, como é que faz? Aí a gente pede para os irmãos conversar com amor, aí vai dar tudo certo. Você sabe que me lembrei aqui de uma coisa engraçada que aconteceu comigo. Eu acho que você deve saber que o Jorginho, né, que foi da seleção brasileira, foi jogador da seleção brasileira e foi auxiliar do Dunga na seleção brasileira. Ele é irmão do pastor Jaime de Amorim. E aí o que acontece? Saiu eu estava dirigindo, estava no meu carro, o pastor Jaime. Aí estava o Bebeto, você já lembra do Bebeto que jogou na seleção brasileira também? Estava o Bebeto e estava o Jorge, né? Jorginho. E tinha um outro que eu acho que era um empresário deles, um negócio assim. E de repente começou uma briga lá atrás, né? Uma briga no bom sentido, né? O Jorge falava para mim, Júnior, aumenta o ar. O Bebeto falava, não, eu estou com frio, diminui o ar. Eles ficaram brigando lá atrás, vocês resolvem e depois vocês me falam o que vocês querem, né? Então, quer dizer, resolveram e eu não lembro o que aconteceu, se eu coloquei mais ar ou menos ar. Mas se tiver uma situação que o irmão está muito frio, o irmão está muito quente, resolve entre vocês, mas chama o obreiro, pede para mudar. Você tem liberdade, é a tua casa. Você não tem que ter constrangimento na tua casa. Amém, Jesus? Você compreendeu, sim ou não? Não tenha timidez. Deixa eu falar com você, quem não teve segunda-feira perdeu uma bênção grande. Havia um poder, uma unção, mas é aquele negócio, tem gente que não te ouve, né? Não ouve. A gente fala, a pessoa não ouve. Várias pessoas foram batizadas no Espírito Santo segunda-feira, foi bonito. Mas mais bonito ainda, na minha visão espiritual, o mais bonito ainda foi ver as crianças da escolinha, uma presença de Deus maravilhosa. Elas se entregaram a Deus de um jeito que eu acredito que elas nunca haviam se entregado antes. E eu fiquei muito feliz de ver. Por quê? O pastor ensina o caminho que deve andar quando é pequeno, depois de grande não se desviará dele. Pode acontecer o que for na vida da pessoa. Se ela conhecer o caminho para a salvação, ela nunca vai abandonar o caminho da salvação. Aquela pessoa que você vê e fala assim, eu ia na igreja, eu não vou mais. Essa pessoa nunca conheceu Jesus. Ela sabe que Jesus existe, ela sabe que Ele é o Deus dos céus, mas ela nunca o conheceu. Como isso, pastor? Você não sabe que tem o Rio de Janeiro? Tem gente que nunca conheceu o Rio de Janeiro, mas sabe que existe. Então tem pessoas que sabem que existe Jesus, o Deus dos crentes, ela até declara que é Deus dela, mas ela nunca o conheceu. Ela nunca se envolveu com Ele. Ela nunca foi salva. Ela nunca foi transformada, porque aquele que é transformado é salvo, aconteça o que acontecer, ele não abandona. Pode acontecer dele cometer uma falha, até cometer um pecado, até cair. A Bíblia diz que o homem cai por 7 vezes e Deus, nas 7 vezes ele levanta. Pode até acontecer ela ter caído, Deus levanta, por quê? Porque ela não abandona o Pai, ela não deixa o Pai. Pode até passar por alguns momentos, até longe do Pai, mas ela não abandona. O final dela é com o Pai. Não deixa, não tem outro caminho para ela seguir. Foi o que Pedro falou. O Senhor Jesus veio e fez um discurso que aparentemente era muito duro, discurso severo. E os discípulos abandonaram Jesus.
Não foram os apóstolos, foram os discípulos. Porque toda vez que a pessoa ouve discípulo, ela pensa nos apóstolos. Não, apóstolos eram 12. O Senhor Jesus escolheu 12 e deu a ele títulos de apóstolos. Agora, discípulos haviam vários. Haviam mulheres que andavam junto, vamos dizer assim, dessa maneira, na comitiva de Jesus, que sustentavam o ministério de Jesus. Então haviam muitos discípulos. Mas o discurso foi tão duro que até mesmo os discípulos deixaram Jesus. Aí Jesus chama Pedro e os apóstolos que ali estavam, porque Pedro sempre, como sempre, tomando a frente, né? E às vezes toma a frente precipitadamente, e às vezes tomava a frente para falar o que não devia falar. E ele veio e falou: Senhor, olha lá. Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir, né? Mas porque antes o Senhor Jesus falou, ele falou: que discurso duro, Senhor, né? Quem é que pode suportar um discurso como esse? Aí Jesus fala: o negócio é o seguinte, em outras palavras, estou achando ruim? Vai embora. Aí ele vem e fala. Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem a palavra que dão vida, as palavras que dão vida. Na linguagem tradicional é mais bonito até, ó. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Por quê? Porque eles eram transformados. Não havia ainda um novo nascimento, mas eles andavam com Jesus, eles eram íntimos de Jesus. Não havia ainda um novo nascimento, pastor? Não, o novo nascimento surgiu só depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Porque na verdade, o novo nascimento ele se conclui com o batismo nas águas e com o batismo no Espírito Santo. Eu vou qualquer dia fazer uma lição sobre o processo de adoção. Por quê, pastor? Porque é um processo. Por quê, pastor? Porque ninguém aqui é filho de Deus natural. Todos nós somos filhos de Deus, inclusive eu, você, todos nós somos filhos de Deus por adoção. Nós não somos filhos naturais. O filho natural de Deus, vamos dizer assim, poderia dizer natural, né? É unigênito, não é primogênito, unigênito. Unigênito significa único filho, primogênito significa primeiro filho. O unigênito é o Senhor Jesus. Amém? Mas, todavia, por meio de Jesus, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, você tem que entender isso, nós não nos tornamos filhos de Deus. Não, pastor, não. É nos dado o direito. De nos tornarmos filhos de Deus. É nos dado o direito. Lembra que na lição número 2 sobre o Espírito Santo, eu mostrei para você que é o Espírito Santo que nos torna filhos de Deus? Lembra? Então, quando eu aceito Jesus, eu tenho o direito, eu estou habilitado a me tornar filho de Deus. Aí existe um processo, né? Eu aceitei Jesus, a palavra, como o Senhor da minha vida, significa que essa palavra vai me direcionar, a minha vida agora vai ser moldada por essa palavra, eu vou andar de acordo com essa palavra. Quando eu digo essa palavra, é toda que sai da boca de Deus, amém? É todo que sai da boca de Deus. João Evangelho, capítulo 1, versículo 2, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos aos que creem no seu. Então você tem o poder de se tornar, você tem o direito de se tornar, amém? Mas quem torna, como eu falei para você na lição número 2, quem está fazendo o curso na segunda-feira aí? Irmão, você é membro da igreja, como é que você não está? Você não quer crescer, você não quer evoluir, você não quer crescer no entendimento. Quer dizer, eu vejo que muitas pessoas estão fazendo, mas tem muita gente que não está fazendo também. O que você quer na tua vida? Você quer o quê? Comprar mais uma casa, comprar mais um carro, promoção para o seu filho, o que você quer? Porque eu estou trabalhando para que você tenha tudo isso, mas para que você tenha salvação eterna. O meu trabalho é levar você a ter uma vida onde você receba salvação eterna. Então comece a ouvir um pouquinho mais do seu pastor, a não ser que você não me tenha como seu pastor. Não, eu tenho pastor, então ouve, porque a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor. Não podia deixar esse puxão de orelha em você, você tem que despertar, irmão. Você tem que despertar, você está levando uma vida que você não deveria levar. Viva para Deus. O Senhor Deus, ele foi claro, que o Senhor Jesus morreu por nós, para que não mais vivêssemos para nós, mas para que nós vivêssemos para Ele, que morreu e ressurgiu por nós.
Amém? Então, toma cuidado, preste atenção nisso daí. Então, na lição, eu estava explicando que quem nos faz filhos de Deus é o Espírito Santo. Então, para me tornar o filho de Deus, eu tenho que receber o Espírito Santo, senão eu não me torno. E o processo é justamente esse. Eu ouço a palavra, recebo a palavra do Senhor Deus como Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador, significa que é toda. É toda a palavra que sai da boca de Deus. Lembra como ele explicou lá em Mateus capítulo 4? O homem vive de toda a palavra que sai da boca. Não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é toda. É aquela palavra que diz para perdoar, é aquela palavra que diz para não mentir, é aquela palavra que diz para ser fiel, dizimista, ofertante, é aquela palavra que diz que é para você ajudar o próximo, é aquela palavra que diz que é você amar o próximo como a ti mesmo. É toda a palavra. É aquela palavra que diz não deveis nada a ninguém, né? Porque às vezes a pessoa, ela compra, ela não paga, não pode. Se é de Jesus, não pode. Não pode. Se você comprar algo de uma pessoa e você não paga, você está roubando aquela pessoa. Você está roubando ela. Por quê? Porque você comprou e você não pagou. Você está na posição de ladrão. Ainda mais se você fizer algo planejado, né? É aquele negócio, você arquitetou o plano, né? Bom, eu sei que em 5 anos o meu nome sai do Serasa, né? Aí vou lá, então compro tudo que eu posso e não pago. Aí meu nome vai para SPC, Serasa, Protesto, não sei o quê. Mas só que em 5 anos eu vou estar com o nome limpo. Quer dizer, eu fui desonesto. Eu dou um cheque e esse cheque não tem fundo. Eu sou ladrão. Independe da lei dos homens, se é ou não é estelionato, esquece a lei dos homens. Eu estou falando de algo mais alto, eu estou falando de Deus, do Todo-Poderoso. Como que eu dou um cheque para uma pessoa, sabendo que esse cheque não tem fundo? Eu ludibriei essa pessoa, enganei essa pessoa, fiz essa pessoa acreditar em mim. Essa pessoa depositou a confiança dela em mim, eu vou lá dar um cheque para ela, que eu sei que vai voltar. Isso é roubo, isso é ser desonesto, isso é ser mau caráter. E quem é de Deus não pode ter um comportamento como esse. Eu não estou dizendo que quem é de Deus não se atrapalha às vezes nas contas. Claro que se atrapalha. Eu não estou dizendo que quem é de Deus às vezes não fica endividado. Claro que fica. Às vezes planeja mal, acontece. Mas você deliberadamente planejar, já com a intenção de não pagar, isso é crime. É mais do que pecado, é crime. Mas esquece a lei dos homens, como eu disse. Eu estou falando de algo mais alto, eu estou falando do Todo-Poderoso. Você compreende, sim ou não? Então é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, deixa eu mostrar para você, porque eu pensava que ela ia colocar, ela não colocou, então deixa eu mostrar eu para você. Mateus capítulo 4. É importante que você entenda, são coisas básicas, mas são coisas que são necessárias compreender, e são coisas que são necessárias estar diante dos teus olhos todos os dias. Então foi conduzido Jesus pelo deserto, Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo seguinte: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo seguinte: e chegando-se a ele, o tentador disse: tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem. Versículo seguinte: e ele, porém, respondendo, disse, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Não é uma palavra ou outra. Quando a palavra diz que é para obedecer ao pastor, é para obedecer ao pastor. Não, mas isso eu não concordo, não, porque na minha vida quem manda sou eu. A Bíblia não diz que você tem que obedecer? Então obedeça, é toda a palavra. Se só quer a palavra que te é agradável ao ouvido, se só quer a palavra que te é agradável aos seus olhos, não, é toda. Tem aquela palavra que quando Deus der para você, você vai um sorriso daqui a aqui. Mas tem aquela palavra que quando Deus der para você, também pode entristecer o seu coração. Eu fico pensando em Eli. Eli era um grande sacerdote. Ele conseguiu criar um jovem chamado Samuel, que foi amado por Deus e pelo povo de Deus de uma maneira grandiosa. A Bíblia diz que naquele período Deus preferia falar com Eli, com Samuel, do que qualquer outra pessoa.
Deus preferia falar com ele. Ele era o preferido de Deus e também era o preferido do povo. Olha que coisa séria. Ele conseguiu. Se você vê, ele era um sacerdote zeloso. Mas preste atenção, a unha não vai cair. Ele era um sacerdote zeloso. Só que, porém, ele fez uma coisa que nós temos que tomar cuidado para não fazer. Ele colocou os filhos dele acima de Deus. Cuidado. Tem gente colocando o marido acima de Deus. Tem gente colocando o lazer, o prazer acima de Deus. Quando eu digo acima de Deus, eu digo que mais importante é aquilo para a pessoa do que fazer o que Deus está mandando. Ele deveria ter chegado para os filhos e falado: não, vocês não farão. Quer saber? Vocês não, nem sacerdote mais vocês serão. Porque eles eram sacerdotes. Mas a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Ele deveria ter chegado e falado: nem sacerdote mais vocês serão. Vocês estão banidos dessa função, porque o comportamento de vocês é indigno para serem sacerdotes. Mas não, eles se prostituíam com as mulheres que ficavam na porta do templo, na porta da tenda. Eles se prostituíam, faziam barbaridades, e ele simplesmente se omitia. Não tomava uma providência, não falava nada. Esse comportamento dele era um comportamento que estava colocando os filhos acima de Deus. Ele estava honrando mais os filhos do que Deus. Tem mulher que honra mais o marido do que Deus. A palavra de Deus diz que não pode certas coisas, mas se o marido dela falar eu quero, ela faz. Ela não se importa com o que Deus falou. Ela honra mais o marido do que Deus. Se o filho falar algo que ela sabe que é contra a palavra de Deus, oxe, ela honra mais o filho que Deus. Eu fui pastor em Guarulhos por 5 anos, constantemente eu falo isso para você. E uma vez, a Bíblia diz que eu tenho que sorrir com quem sorri, eu tenho que chorar com quem chora. Não é assim que a Bíblia diz? Sim ou não? Sim ou não? E estou lá, uma irmã sorridente, feliz, né? Vamos sorrir com a irmã. Mas a irmã está feliz por quê? Está tão alegre por quê? Ah, pastor, estou muito feliz. Mas por que a irmã está tão feliz? Meu filho, pastor. Falei: o que tem o filho? Arrumou um outro namorado. Falei: mas como assim arrumou um outro namorado? Ah, pastor, o que importa é ele ser feliz. Quer dizer, o que Deus diz não importa. O que importa é ele ser feliz. Mas não vai ser feliz nunca. Vai ser feliz nunca. Tudo aquilo que não é natural vai causar dor e sofrimento. Não vai ser feliz nunca. Mas é o comportamento da pessoa. Entre ser fiel dizimista, ser fiel ofertante e comprar um DVD, ela compra o DVD. Ela está honrando mais os prazeres dela do que a Deus. Ela tem colocado outras coisas acima de Deus. E tem um monte de gente assim. Um monte de gente assim. Nós temos que tomar cuidado. E isso trouxe uma tristeza ao coração de Deus, que Deus chegou para ele e falou: o negócio é o seguinte: você está honrando os teus filhos mais do que a mim. Olha lá. Naquele dia farei contra ti. Olha que coisa séria. Olha essa palavra que é para desmoronar qualquer um. Naquele dia farei contra ti, Eli, tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Porque Deus havia dito que os filhos dele morreriam os dois no mesmo dia. Deus havia dito que da família dele ninguém morreria velho, todo mundo morreria jovem. Ninguém morreria com idade avançada, todo mundo morreria jovem. Deus havia dito que nenhum deles mais seria sacerdote, com exceção de um, e assim mesmo ele ia ter que pedir favor para os outros, ou seja, ia viver de mendigância praticamente. E acabou que no fim, no período do reinado de Salomão, esse último sacerdote da descendência de Eli foi expulso por Salomão. Deixou de ser sacerdote, se cumpriu a profecia que Deus disse. Olha que coisa séria. Olha que coisa. E quando Deus falou para ele tudo aquilo, é de toda a palavra que sai da boca de Deus que eu tenho que viver. Quando Deus falou tudo aquilo para ele, ele se revoltou? Não, ele falou: ele é Deus, ele é Senhor, ele faz o que ele quiser fazer. Ele continuou servindo a Deus. Continuou servindo a Deus. Quando ele ouviu que os filhos haviam morrido, ele se apavorou? Não, mas quando ele ouviu que a arca da aliança havia sido tomado pelo inimigo, ele levou um susto tão grande que ele foi para trás da perna da cadeira, quebrou e ele morreu. Você vê que ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Ele levava com compromisso o trabalho que ele fazia para Deus. Mas chegou um momento na vida dele que ele fez que muitos de nós estamos fazendo, e nós temos que tomar cuidado para não fazer: colocar outras coisas acima de Deus. Colocar outras coisas acima de Deus.
Deus, ele tem que estar acima de tudo para mim. Amai a Deus acima de todas. Eu lhe disse que ia castigar sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer, mas não fez nada para parar. Não fez nada para parar. É o que eu falei, devia ter chegado e vocês não vão ser mais. Teve um rei, que eu não me lembro o nome dele agora, porque a mãe dele fez algo que não deveria fazer, ele tirou ela da posição de rainha. Eu não me lembro agora, quem sabe alguém acha para mim. Tirou da posição de rainha. Por quê? Porque ele honrava mais a Deus do que a mãe dele. Ele falou, só não pode ser rainha, só não pode sentar do trono do meu lado. Por quê? Porque ela fez o que não deveria fazer. Então, irmão, desperta. É toda a palavra que sai da boca de Deus. É toda. Não é uma palavra ou outra, não. É toda. Põe isso dentro de você. Amém? Então, voltando. Nos dado então o direito. Achou lá? Olha lá, primeiro livro dos Reis. Tem crente aqui, ó. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 13, ó. E ele tirou a sua mãe, Maaca, da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como poste da deusa Azera. Asa derrubou esse poste e queimou no vale de... Tirou. É minha mãe, pastor, mas ela está errada, está errada. Meu marido, pastor, mas ele está errado, está errado. É meu filho, pastor, mas está errado, está errado. Eu não posso honrar o meu filho, a minha mãe, o meu irmão, o meu marido ou qualquer outro. Eu não posso honrar os meus sentimentos, os meus desejos mais do que eu honro a Deus. Amai a Deus acima de todas as coisas. Então, voltando, então é dado o direito de ser feito filho de Deus. Primeira parte desse processo, hein, pessoal? Eu tenho que aceitar Jesus, ela tem que ser Senhor da minha vida. Como eu estou explicando, é toda palavra que sai da boca de Deus. Vai ter palavra, repito, que vai fazer você sorrir daqui a aqui, mas vai ter palavra igual essa, que você vai ter que abaixar a cabeça e continuar servindo a Deus de todo o coração. Porque pode acontecer. Eu me lembro bem que uma certa ocasião, o Senhor Deus, ele me chamou e ele falou para mim, ó, você vai para tal lugar, mas não é por causa de você não. Ou seja, não é porque você fez por onde, não. Se bobear, você está até pisando na bola, é mais ou menos isso. Eu vou mandar você porque tem um povo em tal lugar que eu amo e eu quero salvar esse povo. Quer dizer, você já tem as ferramentas para ir lá fazer a obra, mas isso não é por causa não. Mas teve muitas vezes que Deus falou para mim, por amor a ti que eu vou fazer. Porque eu te amo. Amém? Então, glória a Deus. Nós temos que aceitar de Deus, apesar que sem entendimento algum, Jó falou, eu tenho que aceitar de Deus o que é bom e o que é mal. Deus não faz mal para ninguém. Quando ele ia falar que nós temos que aceitar de Deus, nós temos que aceitar de Deus o carinho, mas temos que aceitar de Deus também o puxão de orelha. Até porque Deus corrige quem ama e açoita aquele que ele tem por filho. Mas as pessoas não querem o açoite, não querem o puxão de orelha. Essa bronca que eu dei aqui, se a pessoa não for transformada, quer saber, cansei desse pastor, não vou mais na igreja não. Mas não é que ela cansou, é que ela não quer obedecer. É um espírito da rebeldia que já está com ela. Ela não se inclina, ela não ouve, ela não aceita. Só que ela impede a manifestação do poder de Deus na vida dela, porque ela não obedece. Deus não tem como abençoar quem não obedece. Deus não tem como fazer por quem não dá atenção à voz dele. É coisa séria. Cuidado, hein? Cuidado. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Então é de toda. Então, a palavra, ela aceitou como Senhor. Aí ela passa por um processo chamado batismo nas águas. Irmão, o batismo nas águas, ele é fundamental. Por quê, pastor? Porque o batismo nas águas é para perdão dos pecados. Mas quando eu falo pecado, não é esse pecado que às vezes nós cometemos, essas falhas, não. É aquele pecado que os religiosos chamam de pecado original, é o pecado de Adão. Se eu não passar pelo batismo nas águas, eu não vou ficar livre desse pecado. Porque quando eu passo pelo batismo nas águas, eu estou passando por uma coisa chamada sepultamento, eu estou sendo sepultado.
Você está compreendendo? E está sendo sepultado o que, pastor? A velha natureza, a velha criatura. Eu estou no mundo espiritual declarando para todos, para tudo e para todos, que eu tenho Jesus como Senhor e Salvador, que agora eu vou levantar daquelas águas para andar em novidade de vida. E quando eu levantar daquelas águas, eu também estarei deixando ali o corpo do pecado, ou seja, o pecado que me dominava, ele já não tem mais poder de dominar. Eu sou despojado, na verdade, a palavra é sou despojado do corpo do pecado. Você compreende? Então é fundamental o batismo nas águas. Quem não se batizou nas águas ainda, eu não entendo por que você não se batizou. Não, pastor, que eu queria compreender melhor. Eu não tenho que compreender melhor. Eu tenho que crer em Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo Jesus e for batizado será. Então, qual é a única regra para eu me batizar nas águas? Crer em Jesus Cristo, a palavra de Deus. É só isso. É crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê que Ele é o Filho de Deus? Você está habilitado. Olha lá, ó. Quem crer em quem? Em Jesus, a palavra de Deus, e for batizado, será. Mas quem não crê em quem? Em Jesus, a palavra de Deus, será. Por quê? Porque Ele é o caminho para a salvação. Você não acredita que Ele é o caminho? Você chega para mim, eu chego para você e falo: ó, onde que é o Mercadão Municipal aqui de Piracicaba? Você fala: desce 3 quarteirões. Eu olho para você, não acredito, vou para o outro lado, não vou chegar nunca. O quê? Por que você não foi? Porque eu não acreditei naquela mulher. Ela falou para mim que é 3 quarteirões para baixo, mas eu não acreditei nela. Eu vou para cá, vou procurar para cá. E tem um monte de gente assim. Você fala Jesus, a palavra de Deus para ela não acredita. Então ela acaba sendo condenada. Por quê? Porque o caminho para a salvação é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Não existe outro caminho. Artigo definido, põe dentro do teu coração. Você estudou português. Artigo definido: eu sou o caminho. Artigo definido. Ele não está dizendo eu sou um dos caminhos. Não, artigo definido: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Acabou. Olha lá, João 14,6. E diz Jesus: eu sou o. Artigo definido. E ninguém vem ao Pai senão. Não tem jeito. Pastor, eu vou acender uma vela 7 dias. Vou fazer uma novena 9 dias, né? Então é, sei lá, setena, sei lá. E eu vou encontrar Deus. Você não vai. Você não vai. Pode acender vela de 7 dias, de 70 dias, de 80 dias. Você não vai. Agora, por meio de Jesus, a palavra de Deus, você encontra Deus. Não, mas eu vou fazer uma promessa. E olha, eu vou dar tudo que eu tenho e eu vou encontrar Deus. Você não vai. Pode dar tudo que você tiver. Você não vai. Só Jesus Cristo te leva a Deus. Só Jesus Cristo. Não, mas eu creio na minha santinha tal e eu vou orar para essa santinha e Deus vai me ajudar, eu vou encontrar Deus. Você não vai. Atrás de cada imagem se esconde um demônio, a Bíblia diz. Por quê, pastor? Porque a imagem ela não tem vida. Uma imagem ela não tem vida. Ela é feita pela mão do homem. Tem um salmo que fala claramente sobre isso. A Bíblia diz: o homem foi à mata, cortou uma árvore, metade ele cortou e fez lenha, a outra metade ele esculpiu e disse: esse é o meu Deus. Não tem fôlego, não tem taco, não tem visão. É barro, é madeira, é ferro, metal. E agora tem as virtuais, né? Que a pessoa cata uma imagem lá, coloca um versículo bíblico e fala que é Deus ali. Cuidado, o Senhor Deus abomina a idolatria. O Senhor Deus ele chama de pecado nojento a idolatria. Pecado nojento a idolatria. Isaías 44:19. E nenhum deles toma isso a peito.
e já não têm conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimou e cozi pão sobre a sua brasa, e assei sobre ele carne, e comi, e farei eu do resto uma abominação? Ajudar-me-ia eu a que saiu de uma árvore? Quer dizer, cuidado. Não, pastor, não fala isso para mim não. O senhor tem que entender, eu aprendi isso desde criança. Eu aprendi muita coisa quando era criança, que o Senhor Deus condena. Eu aprendi a roubar quando era criança. Eu aprendi que eu tinha que ter muitas mulheres quando eu era criança. Eu aprendi que macumba era uma coisa maravilhosa quando eu era criança. Eu ia na macumba. Eu aprendi. Eu queria ser macumbeiro. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu vi uma negra, eu nunca vi uma negra tão bonita, daquele jeito imponente, uma beleza estonteante. Fiquei apaixonado por aquela negra. Ela tinha 14 anos, eu devia ter uns 13. E a negra doida para me namorar, e eu falei: não, eu tenho que ser macumbeiro que nem ela. Eu lembro dela andando com vela vermelha, vela preta, descendo para fazer uma macumba lá no fundo do quintal. E eu falei: eu tenho que ser macumbeiro, eu tenho que ser. Por quê? Porque a minha família toda era macumbeira, eu aprendi pouco. Mas um dia eu descobri que o caminho para a salvação é Jesus Cristo. Que aqueles seres que eu conheci, que se intitulavam isso, aquilo outro, eram anjos decaídos, eram demônios. Estavam enganando as pessoas que ali estavam, como me enganou muitas vezes. Quantas vezes eu não fiz pactos? Quantas vezes eu não fui lá? Tem coisa que nós aprendemos que é errado. A intenção dos nossos pais é a melhor, mas nos ensinou errado. O único caminho é o Senhor Jesus. Amém, Jesus, pessoal? Amém, Jesus? Então, eu passo pelo batismo nas águas. Aí tem um outro processo, que é o mais importante, que é a conclusão do processo para ser filho de Deus. O batismo no Espírito Santo. Como você viu na lição comigo, quem nos torna filho de Deus é quem? O Espírito Santo. Amém? Ou seja, se não passou por esse processo, não adianta. Não adianta. Tem um monte de gente com processo inconclusivo aí. O processo está parado na metade. Tem gente que nem na metade está, só começou. O processo para você se tornar filho de Deus, ele tem que ser concluído. Olha lá, isso está em Gálatas 4:6. Isso aqui está na lição número 2. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que clama: Pai, meu Pai. Apesar que não é esse o versículo não, ele fala claramente. Cadê a lição? Ele fala claramente que Deus nos fez, tá vendo? Isso está em Gálatas 4:6. Mas eu acho que é a tradução que você colocou. Filho, nosso coração, isso mesmo. E ele mostra que vocês são seus filhos. Deus enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, nos nossos corações, Espírito que clama: Pai, meu Pai. É isso mesmo. Amém. Amém? Então você tem que ter esse entendimento. Sem o Espírito Santo não adianta, tá? É tudo perca de tempo. Eu passei 70 anos na igreja evangélica. Ouvi tudo sobre Jesus, conheço tudo sobre Jesus, recito a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, estou pronto para morrer. Foi baseado no Espírito Santo? Não. Perdeu 70 anos na igreja evangélica, vai morrer, vai para o inferno. Tem que ter o Espírito Santo e ir morando dentro de você. Não é pregando, não é do lado, é dentro de você. Amém, Jesus? Que Deus fale mais ao seu coração. Irmão, Deus quer fazer. Mas é toda a palavra que sai da boca, é toda. Não é aquela que você acha que tem que ser, não. É toda. Amém, Jesus? Vamos fazer uma oração. Pai, eu quero trazer uma bênção para essa pessoa que está em casa. Que a unção do teu Espírito se manifeste sobre a vida dela. Ah, meu Deus. Onde houver uma força contrária, atormentando, perturbando, perseguindo, amarrando,
Que o teu poder se manifeste de maneira tal que esse mal seja banido completamente. Eu estou quebrando as cadeias, eu estou quebrando os grilhões, eu estou despedaçando as fortalezas, estou dizendo: vai embora todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade, todo tipo de sofrimento. Eu te repreendo, eu exijo, sai no poder do nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, que a bênção do Senhor esteja sobre essas pessoas, no nome de Jesus. Olha, você que está em casa, um forte abraço, Deus te abençoe. Vem para a igreja, hein?